Expectativas do time da Samuca TV para o jogo de quarta? Acha que veremos mudanças de cara ou que não devemos esperar muito desses primeiros jogos? Podemos usar isso aqui como um gancho perfeito, Samuca. Sim. Para as atualizações aí, final de semana teve notícia boa. Boa, Lucas Romero, e hoje treinou normalmente com o grupo. Caio Jorge totalmente liberado, então a gente tem os dois aí à disposição. Amanhã é a última atividade, né? Um trabalho, penso que mais de bola parada, um treinamento mais leve assim, para fechar a preparação. O Arthur Jorge participando ativamente aí desses treinos na toca, com toda a comissão técnica muito próximo ali, já é uma diferença em relação ao que acontecia com o Adenor, que os auxiliares ficavam mais ali no campo e ele mais com observação, com conversa, e o Arthur Jorge já é enérgico pra caramba, são os relatos que a gente tem de todo mundo. Então, tem dois eu ali, ué. Por um momento eu olhei e falei, ué, que loucura. Tá igual aquela imagem do Homem-Aranha. Eu vi virando aqui, eu falei, uai. A armação do óculos é igual, né? Mas tem alguma diferença aí. A do Cainha do Jacaré. Essa daqui... Vai, povo. Mas aí, então, é um técnico muito enérgico, e Romero e Caio Jorge liberados, né? Aí vamos ver. Agora, o que eu queria trazer, Caramujo, e aí vai dificultar muito o trabalho na apuração, né? Eu estava conversando com algumas pessoas do Botafogo, e lá no Botafogo, o Arthur Jorge, ele trabalhava todo mundo ao mesmo tempo ali, não tem aquele treinamento de véspera, quando monta o time, né? E ele vai trabalhando os setores, às vezes uma linha, às vezes ali mistura, e assim vai. E todo mundo vai pro dia da partida na expectativa ali de saber se vai jogar ou não. E que na preleção é que os atletas ficam sabendo aí qual será o time, né? Então ele deixa todo mundo preparado o máximo possível e depois é que ele solta ali para os jogadores quem vai começar. Então foi assim no Botafogo, deve ser assim, né? Aqui no Cruzeiro. No Botafogo, o Jardim fazia muito a ativação no dia do jogo. O Arthur Jorge no Botafogo não fazia tanto. Não sei se vai ter aqui. Concentração deve ter. Amanhã treina à tarde e aí se concentra. Agora, os relatos que a gente vem tendo de treinamentos assim, com todo mundo em alta rotação, que é uma exigência e que não vinha tendo, né? Eu não gosto de falar muito assim, porque fica parecendo, porque o técnico saiu, aparece agora um monte de coisa, né? Que a gente não tinha acesso. Mas já há uma expectativa de que nesta quarta, algumas coisas a gente já vai ver de mudança, né? Tomara que aconteça o mais rápido possível para todo mundo se encaixar. E que agora sim, o estilo tende mais a ser o que era do ano passado do que o contrário, né? Inclusive a gente viu assim o Cruzeiro em muitos momentos tendo dificuldade para suportar as partidas, né? A questão física do Cruzeiro era um dos problemas mais nítidos desse time no início de temporada. 6 dias é muito pouco, né? 6 dias de treinamento, a gente sabe que teve também um descanso aí, né? E o descanso também faz parte dessa recuperação física, até observando aquela informação que o Valu trouxe pra gente, né? Que tinha jogadores do Cruzeiro reclamando de sobrecarga de treino, né? Sim. E a gente tem um elenco desequilibrado. Tem gente que estava estafada fisicamente e gente que não joga nunca. Então a gente acha que talvez essa questão do treinador trabalhar o grupo inteiro já seja por si só uma vantagem, né, Rafa? Sem dúvidas. Não só pelo aspecto físico, mas pelo simples motivo de que agora todos os jogadores precisam se fazer úteis. Porque nós vamos precisar de todos. E eles estão no momento, na minha opinião, de mostrar serviço ao treinador, de mostrar que podem ser úteis, que podem ser utilizados. Começa tudo do zero, inclusive para aquele jogador lá que esses dias você falou que não fez raiva na gente esse ano e eu quase levantei aqui e fui embora, né? Aquele camisa 5 do Cruzeiro, mas tudo bem. Não fez raiva em você, né?
Esse ano não, ele só jogou um jogo. É por isso que me faz raiva, mas esse é outro assunto. Na sexta-feira, a gente estava aqui à noite debatendo sobre esse aspecto físico, Caramujo. E assim, vocês lembram que o Felipe Luiz estava sendo muito criticado lá, o trabalho, né, como um todo, por uma questão física? O Flamengo e o Cruzeiro pareciam ser os times que menos suportavam ali os 90 minutos do jogo no início da temporada. Quando tem essa troca no comando técnico lá no Flamengo, o treinador que chegou lá, ele não teve 6 dias assim pra treinar. Foi o calendário do jeito que foi aí pra todo mundo. Tá tendo agora. Só que a gente já percebeu de cara uma mudança. Então essa mudança, eu entendo que ela tá no trabalho ali da nova comissão técnica, da preparação física, mas eu entendo que tem um aspecto também que é da atitude e dos comportamentos que são exigidos dos atletas. Então, pra mim, eu não tenho expectativa de ver o time voando quarta-feira, mas eu tenho expectativa de ver comportamentos diferentes, atitudes diferentes dentro do campo que podem nos dar uma impressão de uma equipe mais compacta, mais competitiva e, obviamente, né, que busque a vitória, porque isso é o mais importante. Pode fazer o pior jogo da vida e ganhar os 3 pontos, é isso que precisa. Mas eu acho que a gente vai assistir, sim, um impacto imediato, aí eu não sei se já é, nossa, a preparação física em 6 dias mudou da água pro vinho. Ou se é simplesmente da ordem de comportamento e atitudes exigidas dos atletas dentro de campo. É o mais fácil de se alterar por agora, né? Essa questão mental, e para mim, quando o Samuca coloca esse estilo de trabalho do Arthur no Botafogo e que ele deve aplicar no Cruzeiro, já é muito para tentar fazer com que todos entendam que vão ser importantes, né? De que há uma disputa, então colocar todo mundo em pé de igualdade nesse momento pode fazer muita diferença para que o Cruzeiro em campo seja mais enérgico, né? É o que eu mais espero, um Cruzeiro mais ligado, mais concentrado, com mais capacidade de se impor. Não acho que vai estar completamente com a cara do Arthur Jorge, um time com a identidade firme, não dá para fazer isso em poucos dias, mas é um Cruzeiro que me causa expectativa de pelo menos ser mais aguerrido na quarta-feira e jogando pra frente, né? Tendo coragem. O Arthur Jorge falou sobre isso na coletiva de apresentação. A gente sabe que ele tem uma veia ofensiva, e por mais que o Cruzeiro não esteja em um bom momento, eu espero mesmo um Cruzeiro jogando pra frente, tentando, se arriscando. O momento pede isso e o Cruzeiro tem jogadores que podem em campo executar muito bem esse tipo de ideia. Se surgir algo diferente na quarta-feira, vai me surpreender demais, porque definitivamente não tem nada a ver com o Arthur Jorge, um time moroso, um time medroso que não tente atacar o adversário. E a gente tem aí o calendário, né? O jogo de quarta-feira a gente já sabia, Cruzeiro e Vitória, São Paulo e Cruzeiro também no dia 4/4. Então joga quarta, sábado. Aí, essas datas apenas de brasileiro, tá, gente? Entre São Paulo e Bragantino a gente tem um jogo da Libertadores, né? Contra o Barcelona. Mas aí, ó, domingão, 12/4. Cruzeiro e Red Bull. Então, depois do jogo de quarta, dá pra recuperar até pra domingo. Aí a gente tem jogo da Libertadores no meio de semana. Não, jogo de terça, né? Isso, terça, exatamente. De terça até domingo, né? Que a gente joga dia 7, depois dia 12. Bom Perfeito. intervalo. 5 dias aí é um tempinho pro Mister dar uma treinada na galera. Cruzeiro e Grêmio dia 18, tem jogo da Libertadores neste ínterim. Remo e Cruzeiro, aí tem Copa do Brasil, né? Entre Cruzeiro e Grêmio. Muito provavelmente ali, ó, não, pode ir aí, Caramujo, que aí a gente fala. Aí sábado dia 25, jogo contra o Remo lá no Mangueirão. E aí depois, jogo contra o Atlético, aí tem Libertadores de novo, né? Jogo contra o Atlético, Bahia, Palmeiras e até o jogo contra a Chape, 17ª rodada. Confesso que à primeira vista o que me chamou a atenção é o Cruzeiro jogando muitos sábados, né? Só 2 domingos nesse período todo aí, muito jogo no sábado. Não que seja ruim, né? E aí é por causa de ter Libertadores na terça, né? Sim. Então é o único dia disponível para jogar o Brasileirão. É ali, ó, Cruzeiro e Vitória, aí sábado é o São Paulo lá no Morumbis. Aí viaja de lá mesmo, vai para Guayaquil, aí joga na terça, né? Dia 7. Então pode voltar aí na quarta e só joga no domingo com o Red Bull Bragantino. Então, dá para ter um time forte lá em Guayaquil, se tiver que algum e aí ficar fora, né? Sequência de jogos em casa depois também, né, patrão? Sem viagem. Importante isso. 13 em casa, né? Isso. E aí depois 2 fora, né? Goiás porque a rodada 2 e a rodada 3 do grupo é em casa, né? Uhum. Depois o Cruzeiro sai 2 vezes e fecha em casa a Copa Libertadores. Então,
joga com o Barcelona terça. No domingo pega o Red Bull Bragantino. Aí no meio de semana tem a Copa Libertadores, que é na quarta, né? Com a Católica. Então domingo e quarta não é o melhor cenário, mas tem um tempo ali. E você vai ter jogado na terça. Então terça, domingo e quarta. Sim. É um ótimo intervalo aí nesta maratona. Claro que o melhor intervalo é jogar uma vez só por semana, né? Mas nesse cenário aí ficou legal. Aí joga na quarta com a Católica. No sábado tem o Grêmio. Então tem os 3 dias ali também de recuperação. Aí depois desse sábado vai jogar muito provavelmente na quarta, lá em Goiânia. Porque o jogo do Remo é sábado, né? Uhum. Então não tem como a Copa do Brasil ser quinta, a não ser que coloque a Copa do Brasil na terça. Terça. Pouco provável, né? É. Jogo de Copa do Brasil. Então se for Grêmio sábado, na quarta o Goiás, tem um tempo aí bem considerável. Um De intervalo recuperação. legal para recuperar. Aí se precisar também, na minha opinião, Copa do Brasil é o que tem que sacrificar neste momento. Não sei o que vocês acham, mas mesmo assim dá pra mesclar um time, né? E dá pra passar, né? Exato. Aí no vai ano jogar. passado nós fizemos isso, Veja né? bem, eu não irei priorizar nenhuma competição. Mas O Cruzeiro deve sempre ser um time forte. mas digo Uma tipo, marca forte nacional e internacionalmente. o time tá no limite, enfrentou o Grêmio aí depois de jogar na quarta Libertadores, sábado o Grêmio. Então, dá uma segurada ali contra o Goiás, aí vai pra Belém, joga com o Remo no sábado. Na terça seguinte tem o Boca no Mineirão. Aí jogou com o Remo ali, ó. Volta, tem o Boca na terça. Aí outro período bom, porque só joga o sábado, né? Com o Atlético Mineiro. O clássico, no Mineirão. Então jogou terça com o Boca em casa e joga no sábado com o Atlético Mineiro. Aí depois desse jogo vai até o Chile, que é enfrentar a Universidade Católica, é uma quarta-feira. Então jogou sábado, vai pro Chile, pode até às vezes o domingo você pode folgar, porque essa maratona aí tá sem período para folgar, né? Verdade. Pode folgar o domingo depois do clássico, volta segunda, treina de manhã, viaja à tarde, faz a terça no Chile, joga na quarta com a Católica. Aí retorna, aí é sábado com o Bahia. Aí já ficou um pouquinho mais puxado, né? Até porque Mas o mesmo jogo assim contra você a teve a Católica é bem oportunidade. tarde, né? 23 horas. Lá 22, 23 o nosso horário, Isso. né? Vai dar um intervalo aí, vai, né? O jogo no horário do Brasil vai terminar 1h da manhã. Tem que ter 66 horas, mas vai ter. Que o Bahia é sábado, 9 horas da noite. Aí no sábado, aí você volta, é a partida de volta ali, ó, entre Bahia e Palmeiras contra o Goiás. Então esse jogo pode ser no dia 13 de maio, uma quarta-feira. Aí você vai pra jogar contra o Palmeiras no sábado. Por isso que eu tô falando da Copa do Brasil. Ela tá no meio de jogos aí que são o momento de você dar tirou o pé um pouco, né? Mesmo assim, você tem time pra montar e buscar uma classificação. Aí joga o Palmeiras sábado, dia 16 de maio. De lá vai pra Argentina. Porque na terça, 19 de maio, tem o último jogo. O penúltimo jogo, que é contra o Boca. Aí retorna, jogou com o Boca terça. Só no domingo tem a Chape. 5 dias, né? Sim. E aí pega a Chape no domingo. O último jogo da fase de grupos é numa quinta-feira. Bom, Que é contra o Barcelona. Então Em domingo, Belo Horizonte. quinta, em BH. E aí, no domingo, depois desse jogo do Barcelona, é o Fluminense. Esse jogo vai ser no domingo, porque a Copa Libertadores é quinta, então aí é a parada pra Copa. Eu achei assim, as datas ficaram no meio desse monte de jogo aí, o Cruzeiro teve ali um momentinho ou outro que vai ficar mais apertado. Sim. Mas dá pra... Era o melhor cenário, né? Melhor Assim, possível. Dentro do que... Porque se você quer jogar só uma vez por semana, não pode jogar nem Copa do Brasil, nem Libertadores. Tem que ser só Campeonato Brasileiro, tipo o Mirassol, ano passado. Então, dentro do cenário que a gente tem, acho que ficou de bom tamanho. E sobre a Copa do Brasil, que tá no meio de semanas com uma logística bem complexa, na temporada passada nós jogamos essa fase da Copa do Brasil fazendo uma gestão do grupo. Só que não é tirar 11 jogadores. Eu acho que esse é o ponto pra mim. Lá foram, assim, 4 jogadores, 4 modificações em um jogo, 4 ou 5 no outro. Aqui foram 4, né? Então foi uma coisa... E o Cruzeiro venceu os 2 jogos, né? Foi uma Venceu classificação... com tranquilidade. Contra um time de Série B, né? Exato. Então, essa tem que ser não é sacrificar ou rifar. É assim,
usar esses jogos para fazer a gestão que tem que ser feita, mas visando a classificação. Eu ficaria decepcionada com uma desclassificação do Cruzeiro nessa fase da Copa do Brasil. Acho que a gente tem que ter elenco suficiente para fazer força frente a uma equipe que hoje está na Série B. E se o Cruzeiro não está mostrando isso até o momento, porque não está, é porque ele está sendo incompetente, que daqui para frente a gente possa ser competente para fazer o que a gente tem que fazer. É isso, tô vendo aqui, confesso que eu tô fazendo contas aqui de quantos pontos o Cruzeiro vai fazer nesses Que isso, cara? 9 jogos aí. A minha conta tá dando 27. E aí esse Cruzeiro e Vitória é o jogo que nos interessa, né? O jogo que é o próximo. Teve um treinador que passou por aqui que falava, né? Que o jogo mais importante é o próximo. E é verdade. Até porque é o único que a gente pode ganhar, né? Nesse momento. Você tá muito filosófico Não tem hoje. como ganhar do Palmeiras hoje. Quarta-feira dá pra ganhar do Vitória. Não dá pra ganhar do Bahia, nem do Atlético Mineiro. Embora a gente tenha ganhado bastante do Atlético Mineiro ultimamente. Mas enfim, meus amigos, aí temos esse calendário complicado, mas gostei muito da hora que o Arthur Jorge falou, não, o calendário eu sei como é que é. Eu vim pro Brasil, sei como que é. E gosto disso, porque quando o técnico chega com muita letrinha, chega, mas o calendário é difícil, não sei o quê. Amigão, você acabou de aceitar a proposta. Você viu quais são os jogos, você viu qual que é o elenco, você viu tudo que você vai enfrentar. Viu a tabela. Exatamente, viu a tabela e pela preocupação, acho que viu o jogo, né? Pois que ele tava com a cara meio fechada de que ele chegou lá no aeroporto. Ele, meu Deus do céu, vou ter que trabalhar demais. Mas é isso, né, Samuca? Às vezes o técnico... O Arthur Jorge, ele tem um ponto que é, tipo, você pensar grande, pensar pequeno é a mesma coisa que você vai fazer, Mas né? também é uma energia. Ele não teve nenhuma... vamos ver como que vai estar, o time tá esfacelado, né? Porque ele podia, né, chegar e falar, não, o cenário é bem complicado. E não, ele só jogou pra cima, né? Sim. O tempo inteiro, mostra, claro, uma confiança no trabalho, né? Que ele tem e sabe de todos os desafios que ele vai ter aqui. Só tá faltando agora, né, Caramujo, pro calendário ficar completo, desmembrar aí a Copa do Brasil. A CBF ainda não fez. A expectativa é que saia nessa semana, até porque o primeiro jogo já é na segunda quinzena aí de abril, né? Então, o pessoal tem que se preparar. Não sei se o Goiás vai jogar no... O Goiás chegou a jogar no Serra Dourada esse ano? Eu Acho só que me tá lembro jogando na Serrinha. Né, por ser jogo de Copa assim, né? Mas não sei se tem essa possibilidade. De qualquer forma, a Serrinha... quem jogou lá foi o Vila Nova, né, no ano passado. Sim. Uhum. Vamos ver o Goiás. Fala pessoal, muito boa tarde. Fechamos aqui mais um vídeo do canal com cortes aí com Samuca TV. Muito obrigado pela sua companhia e preferência que vocês estão dando aqui ao canal. Muito obrigado, já peço o like de todos aí para dar aquela força pro canal. Muito obrigado mesmo. E para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que não conhece esse canal, tá? Aqui, notícias todos os dias do Cruzeiro para vocês, domingo a domingo. Então, fica o convite para você estar se inscrevendo no canal. Deixa o seu like, muito importante. Ativa o sininho de notificação para não perder nada. E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, é de grande ajuda aqui pro canal, tá bom? Fique à vontade para deixar sua opinião em relação a tudo que eles discutiram aí no vídeo, né? É muito importante a participação de vocês, tá bom? Então fique à vontade que esse canal aqui é de vocês. Forte abraço para quem fica. Tô saindo, mas assim que surgir notícia, a gente volta aqui e coloca no canal para vocês, tá bem? Mais uma vez eu quero agradecer a vocês aí pela força que vocês estão dando no canal, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo, de coração. Vou sempre estar buscando as melhores para vocês estarem assistindo aqui no canal. Então, mais uma vez, muito obrigado, tamo junto e tenham um ótimo fim de tarde para vocês. Valeu!